Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Uma grande alegria estarmos aqui de volta nessa mais uma quarta-feira de estudos, esse estudo que é de hora marcada, né? Todos esperamos aí ansiosamente por esse momento. E na noite de hoje estamos aqui de volta com o estudo do nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite a nossos amigos aí que já estão aí, o Ari, o Salatier, a Fernanda. Vamos ter hoje um tema um tanto quanto polêmico também, né, Arthur, para variar, Sim, né? Porque sim. esse aí, umas pessoas acham que não são, outras que são. E a gente vai trazer o resultado da nossa pesquisa. Vai ser dividido em dois blocos, né? Hoje nós vamos falar essa parte, depois nós vamos falar uma outra parte que completa essa aqui, né? A gente vai pegar um outro foco, mas trazendo coisas novas, porque isso aqui vai ficar muito, muito resumido, não dá para falar tudo. Eu coloquei até aí, Arthur, depois você vê aí o link Sim, que aponta no meu site para o e-book desse material, vou depois quem colocar quiser para o baixar lá, pessoal. tá bom? Sim, vou passar para o pessoal. Então, o tema de hoje realmente é um questionamento, né? Que o Paulo vai, inclusive, trazer para a gente a resposta segundo as pesquisas que ele envidou, que é: todos somos médiums? E o que parece aí, andou pelo movimento espírita a ideia de que algumas pessoas seriam médiums e outras não. Então, o Paulo Neto aí fez essa pesquisa, sempre muito profunda, sempre com muitas fontes, né, para nos trazer esse esclarecimento. Então, eu vou disponibilizar aqui para todos os slides que o Paulo vai utilizar na noite de hoje. E vocês, como sempre, podem fazer seus comentários, suas perguntas livremente, e nós iremos, na medida possível, passar, né, para o Paulo responder mais para o final do estudo dele. Então, Paulo, está com você aí a palavra. Estaremos atentos ao seu estudo de hoje. Ok. Vamos iniciar das formas que a gente inicia todo assunto polêmico. Não queremos converter ninguém, não queremos contestar ninguém. É um assunto que eu entrei para pesquisar porque eu vi a polêmica. Ou seja, uns falavam que sim, outros falavam que não, e eu vou assim. E o que eu vou encontrar dentro das obras da codificação, dentro das obras subsidiárias? O que eu vou encontrar sobre o tema? Então, a minha proposta é isso. Então, eu vou apresentar para vocês o que eu achei. E eu tenho nesse meio caminho surgiu uma ideia meia maluca aí, que eu também vou passar para vocês que ideia meia maluca que eu tive foi essa, dentro desse tema, tá? Então, vamos lá. Todos nós somos médios? Então, é uma pergunta que eles vão tentar responder. Vamos lá. A nossa frase inicial, ela é de Kardec, está lá no livro dos médios. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médio. Nós vamos citar essa frase lá no meio da palestra de novo, tá? Eu vou fazer até comentários sobre ela. Definições. Tem certas coisas que a gente precisa definir, senão a gente fica meio perdido. Bom, o Espírito Erasto, no livro dos médios, no item 286, ele vai falar o seguinte: primeiramente, entendamos-nos bem acerca dos fatos. O que é um médium? É a pergunta que ele faz. Então, ele vai responder. É o ser, né? Então, o médium é o ser, é o indivíduo que serve de traje de união aos espíritos, para que estes de quem? Espírito, para ficar bem claro, possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Então, médium é aquela pessoa que serve de traje de união dos espíritos para comunicar com os encarnados. Então, o primeiro problema que nós vamos ter é esse aí, porque daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho. Aí continua lá. Por conseguinte, sem médico, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Ressaltei, comunicações mentais. Essas comunicações mentais são comunicações que quase todos nós temos, e eu podia pôr um quase meio assim, porque eu posso afirmar que todos temos, né? Porque na verdade todos temos, e que não é vista por ninguém. Não é vida nem. Então, dentro, por exemplo, o cara, ou a pessoa que faz comunicação mental com um espírito qualquer, quem vai ver o que ele está fazendo? Ninguém vai ver. Então, vai falar que ele não é médium. Aquela ideia maluca que você tem para resolver uma questão que você acha, de repente, aquela ideia não é sua, foi soprada.
Ué, se você recebeu uma comunicação do espírito, né, que passou um pensamento, você captou o pensamento e depois colocou em prática, isso o que é, se não é mediunidade ou comunicação com os espíritos? Então, o leque tem que abrir. Ou seja, o médium não é aquele que fica lá na mesa, lá, para lá, não é isso. Não é só isso. É mais abrangente. E a mediunidade, eu digo, é muito sutil. Muito sutil. Muito de nós somos e não sabemos. E nós vamos trazer um personagem do movimento espírita que dizia não ser médium, nós vamos provar que ele era. Sem dó, viu, Arthur? Isso é a prova sem dó. Vamos lá. Aí vamos lá, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Seria o primeiro título do Livro dos Médiuns. O Kardec publicou, eu não sei se uma ou duas edições, ou não sei quantas edições, publicou essa obra, chegou num certo ponto, ele pegou essa obra, substituiu para o Livro dos Médiuns, não publicou essa mais e nem está falando que ela é o complemento do Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns é uma outra obra que tem tudo que tem na outra, então ficou mais ou menos o que fez com o Livro dos Espíritos, mas só que ele não ligou uma coisa com a outra, entende? Para falar, aqui é o Livro dos Médiuns na nova edição. Não falou isso, então fechou aquela edição, partiu para outra. Então, lá, é importante porque vai trazer uma dessas instituições práticas, tem o vocabulário espírita, que já a partir do Livro dos Médiuns ficou bem diminuído. Então, está pegando as definições de lá. Então, a definição inicial que Kardec deu. Então, vai falar médio, do latim médium, ou seja, meio intermediário. Pessoas acessíveis à influência dos espíritos e mais ou menos dotadas da faculdade de receber e transmitir suas comunicações. Para os espíritos, o médium é um intermediário. É um agente ou um instrumento mais ou menos cômodo, segundo a natureza e o grau da faculdade mediúnica. Então, veja bem, médium, então, é intermediário entre os espíritos e os homens. E a coisa importante, grau de faculdade. Então, o grau da faculdade de mediúnica, ou vamos dizer assim, o grau de sensibilidade mediúnica, o grau de percepção de cada médium é diferente de todos os médiums, não é a mesma coisa. Só para a gente situar aqui. Por exemplo, se nós estamos numa reunião mediúnica, nós tenhamos, vamos supor, 3 médiuns videntes. O espírito que está lá manifestando, ele pode apresentar de forma diferente para cada um deles. Ele pode apresentar, por exemplo, aparecer para um só a cabeça, por exemplo, o outro meio corpo, o outro corpo inteiro. Tá certo? Uhum. Porque vai dar da sensibilidade mediúnica do médium, vai dar vibração da sintonia, da simpatia que o próprio espírito vai ter com aquele médium. Então, tudo isso influi no fenômeno mediúnico, né? A coisa não é muito simples, né? Simples de falar mas na prática a coisa é muito complexa, né, de acontecer. E aí vem o termo mediunidade que acompanha, né? Vem o termo mediunidade que acompanha. Então, seria do latim médio, meio intermediário, mais idade, fixo, idade. Seria, então, que a faculdade, que quase a totalidade das pessoas possuem. Então, olha bem, ele está colocando quase a totalidade. Então, já está abrangendo a população quase inteira. Quase inteira. Umas mais, outras menos. Umas mais, outras menos. Por quê? Por causa do grau de sensibilidade que foi falado lá atrás. Né? Raros são os que não possuem rudimentos de mediunidade. Então, tem raras pessoas que não possuem nada. Olha, então o universo de médios é muito grande. Tá? Bom, em algumas pessoas, essa faculdade é ostensiva e necessita ser disciplinado, educado. Médio sensível é aquele que fica evidente que ele é médio. Você está vendo que está recebendo a comunicação, pela fala, pela escrita, pelo fenômeno de efeito físico, pela evidência, sei lá, não importa. É algo que todo mundo vê que ele é médio. Ok? Só que tem outros que permanecem latentes. Então, a mediunidade está lá atrás. Pode eclodir um momento ou outro, né? Então, a faculdade todos nós temos, ainda que em estado latente. Isso aí fica claro. Né? E aí pode manifestar esporádica eventualmente. Bom, assim, dentro do que está no nosso dia a dia, né, a gente pode dizer assim, as mediunidades mais ostensivas, a psicofonia.
Quando o espírito transmite o seu pensamento para o médium tem certeza que o pensamento não é dele, é do espírito, e passa para um público. Tá? E a psicografia é a mesma coisa, só que em vez de passar pelo público verbalmente, passa por escrito. É a mesma coisa, o processo é o mesmo. Tá? Muda a forma, né, de passar para o público, ou seja, por escrito eu estou falando. E tem a que a gente chama de mediunidade intuitiva. Essa é a mediunidade generalizada, todos nós temos, só que não sabemos que temos. Porque ela é sutil, não fica evidente. Muitas vezes você está... Um exemplo. Uma pessoa chega perto de você e te faz uma pergunta ou te pede uma orientação qualquer. De repente, você fala uma coisa assim, que vem na sua cabeça, você fala assim, mas por que eu falei isso? Você fica assim, você fica achando até estranho, pessoal. Parece que não tem nada a ver com o que o cara estava querendo. E, de repente, era o que o cara estava querendo, mas como você sabia? Então, isso que é intuição. Um negócio dentro que você não sabe que é seu, mas dá a ideia que é seu, esse que é o problema, você não tem como separar, e fica nessa coisa. Então, isso é muito comum em palestrantes, cara. A pessoa está... Por exemplo, tem um caso, vamos dizer, que alguns médicos mudam até de voz. Então, para mim, há uma incorporação. Mas outros, não. O espírito passa a ideia, o médico capta a ideia e acha que é dele. Então, essa é sutil, não é ostensiva, vamos dizer assim, para ficar bem claro, e não tem jeito de identificar que o fulano é ou deixou de ser. Não tem como, né? Com o tempo, mesmo a gente, com o tempo, a gente fica na dúvida, né? Vamos lá. Numa reunião mediúnica, o que muitas vezes acontece, só para a gente poder situar também? Quem frequentou aí o Ari, né? Que eu acho que estava aí ainda, que eu sei que frequentou. Então, aqui só uma ideia, né, do reunião mediúnica. Nós temos aqui no centro, vamos dizer que é o coordenador da reunião, o encarnado coordenador da reunião. No mundo espiritual, tem um espírito também que coordena a reunião. Tá? Muitas vezes, o que esse coordenador fala, dependendo, se estiver relacionado com a reunião em si, ele, não sei se vocês estão percebendo uma luz descendo aqui, bem sutil. Então, sim, ele fala inspirado. Então, isso é aquela que é a mediunidade oculta. É a intuição pura. Ele não tem muita certeza. Ele acha que é dele, mas não é. Às vezes, o próprio doutrinador, quando está conversando com a entidade, vem umas ideias malucas na cabeça dele, ele fala um negócio assim, sua mãe está aí, não sei o que tem. Uma coisa que ele não tem absolutamente certeza de nada. Você deve perdoar, porque aquele cara te matou. Ele vê dentro do diálogo dele, sai coisas que cabem ao espírito, vamos dizer assim. Deu para entender? Cabe para a situação do espírito. Mas ele tirou isso de onde? Mas, então, o que eu digo, essa mediunidade é difícil de perceber. Muito difícil. Tá? Geralmente, a pessoa acha que é ele mesmo. Esse que é o ponto. E fica todo orgulhoso disso, né? Sou foda no diálogo, cara. Você nem imagina. Caraca. Bom, lá na definição, foi falado que médium é indivíduo que serve de intermediário no processo de comunicação entre espíritos e os encarnados. E eu questionei, foi isso. Eu estou questionando essa questão dos encarnados. Aí eu pergunto, será que essa definição, do jeito que está aí, entre espírito e encarnado, ok? Será que essa definição abrange todos os fenômenos espirituais de que hoje temos conhecimento? Vamos lá. Por exemplo, na Revista Espírita, vemos narrativas ou relatos de experiências nas quais espíritos de pessoas vivas foram evocadas e manifestaram em reunião mediúnica. Olha, mas aqui está falando de espírito encarnado, o encarnado está manifestando lá, e aí o que é? É o que, então? O meu questionamento foi só em cima disso, tá? Então, para mim, eu acho que a definição tem que ser mais abrangente. Só isso, tá, gente? Só isso. Só esse foi o ponto que eu achei que estava pecando um pouco, entre aspas, tá, gente? Pecando um pouco. Então, nessas ocorrências, temos a comunicação de um espírito de pessoa viva, um encarnado, através de um médium, que também é encarnado, e que, segundo julgamos, não se enquadraria da definição clássica. Por quê? Porque lá fala de espíritos encarnados.
certo? Bom, em 3 obras Oh, peraí, eu acho que eu tirei um negócio. Ah, não, tá. Em 3 obras da série André Luiz, Psicografias de Chico, as obras são Libertação, Brisa da Vida Eterna, e nos domínios de humanidade, da mediunidade, são relatadas notáveis reuniões mediúnicas ocorridas na dimensão espiritual, onde espíritos de uma hierarquia mais elevada manifestam-se por intermédio de espíritos médiuns. Fato confirmado pelo médium e expositor Divaldo Franco. Então, Divaldo Franco vai falar. Qualquer pessoa que leia a coleção André Luiz toma conhecimento das reuniões realizadas no mundo espiritual, onde espíritos médiuns funcionam no atendimento às entidades atrasadas ou captam o pensamento de seres superiores. Então, se nós temos no mundo espiritual um espírito sendo médium, então aquela definição clássica não cabe. Esse é que é o ponto. Né? Então, segundo o que hoje entendemos, e estou deixando bem claro, ó, fica bem entendido, é a opinião pessoal. Eu posso estar certo, posso estar errado, então tem que ser bem claro, é a opinião minha, de acordo com a minha percepção, ok? Então, mediunidade é a faculdade do espírito. Médium, no sentido restrito, é uma aptidão do espírito, independentemente da condição de estar encarnado ou não, pela qual é capaz de captar o pensamento de um outro, telepatia. Ok? Então, nós desenvolvemos essa tese, vamos dizer assim, está no nosso artigo, Mediunidade e Percepção da Psique Humana. Então, eu trato como uma faculdade do espírito. Se é a faculdade do espírito, todo mundo tem. Ponto. Aí já está respondendo a questão lá atrás. Sim. Ok? Não sei se está muito confuso, mas foi o que eu consegui lá. Mas quem lê o meu artigo vai entender direito, porque eu tento explicar bem facilmente isso. Bom, julgamos oportuno trazer esta esclarecedora fala de Kardec. Vocês vão ouvir falar essa frase umas 500 mil vezes. Não tem problema. Eu faço questão de repetir tantas vezes quanto for necessário para tirar um ranço que tem no meio espírita, achando que só Kardec que tem espiritismo. Fora dele não tem. Ele é a base, eu não vou nem discutir. Mas não é só ele, não. Ele falou que outros que virão depois dele vão complementar, então como é que fica? E ele disse também que o dia que a ciência provar que estamos em erro em alguma coisa, abandona esse erro e abraça a ciência, então como é que fica? Né? Então ele disse lá na Revista Espírita de 1866 o seguinte: o Livro dos Espíritos não é um tratado completo do espiritismo. Não faça não colocar ali as bases e os pontos fundamentais que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. E essa ideia ele mantém até o final. Acho que nós sempre falamos dele mais ou menos nesse sentido, até no ano de 1868, se não me falha a memória. Tá? Então, ele não muda de ideia. Então, ele está falando assim, ó, outros vão vir complementar, então, estou dando aqui um norte. Né? Afinal de contas, todos nós somos médios? Então, vamos lá. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec, então, pergunta o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta foi o seguinte: muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. De ordinário, na maioria das vezes, habitualmente, geralmente. Aí a questão que eu coloco é a seguinte: falou que os espíritos só influenciam os médios? Ou influencia todo mundo? Aquilo é genérico ou é específico? Se for genérico, então todo mundo é médico. Se você é influenciado pelos espíritos, você é médico. Se for específico, então não vou falar mais nada. Mas aqui é genérico. A meu sentir é genérico. Ou não é, Arthur? Eu estou indo além. Tá certo. Acredito que esteja certo. Aí tá genérico, todo mundo tá sujeito, e papapá. E ó, de ordinário, eles vos dirigem, falou, ó, nós somos dirigidos por eles. Né? Uhum. Então, significa que, se somos dirigidos, entre aspas, por eles, significa que nós temos que ter a mediunidade para sintonizar com eles e ser dirigido. Bom,
Ah, ela oculta, mas e daí? Ele nunca falou que toda mediunidade é ostensiva. Então, são coisas que tem que pensar. Além dos nossos pensamentos, que nos são próprios, haverá outros pensamentos que nos são sugeridos. Olha a resposta. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bastante contraditórios, ou seja, os pensamentos são contraditórios. Um fala isso, outro fala, não fala isso. Sabe que tem um pensamento debatendo com o outro, né? Como se diz. Aí os espíritos dizem, pois bem, nesses pensamentos contraditórios, há sempre um pouco de vós, vós aqui é os encarnados, e um pouco de nós quem? Dos espíritos. Peraí, se nós estamos aí com um pensamento de espírito dentro da mente, isso é o quê? Não é mediunidade, não? Sim, mas é uma oculta. É um grande problema. Tá certo? O problema maior está nisso. Porque a mediunidade muitas vezes é oculta e o cara, como isso não fica evidente para as pessoas, não, você não é médico. Né? E aí continua lá os espíritos. E é isso que vos deixa na incerteza. Na incerteza porque eu não sei o que é meu, o que é do espírito. Né? Porque tem de vós duas ideias que se combatem. Todo mundo tem isso, gente. Todo mundo tem isso, já passou por isso. Várias vezes, várias situações na vida, então não tem como. Né? Veja bem, Arthur, o que é muito comum no nosso dia a dia? Você está com um problema que você não encontrou solução para este problema. Aí, tudo bem, vamos descansar, dorme. No outro dia, você já acorda com a solução. Peraí. Como que ocorreu isso? É você que ficou trabalhando a noite toda que sua mente achou solução? Ou alguém te soprou, alguém do lado de lá te soprou no seu ouvido e você veio com a ideia para cá e pôs no papel, vamos dizer assim? Então, muitas coisas são sutis, a gente não sabe explicar de uma forma, né? Então, a possibilidade de muitas coisas ser a nível espiritual, para mim, é muito grande. Entende? Esse é o ponto. Né? Bom, Livro dos Médiuns, aliás, o capítulo 5 dos Médiuns do livro Instruções Práticas sobre a Manifestação dos Espíritos, como eu disse, a primeira obra lá, que seria, vamos dizer assim, bem grosso modo, a primeira edição do Livro dos Médiuns. Vamos ver o seguinte, e aqui que vai ficar a coisa que a gente precisa separar uma coisa da outra. Porque o Kardec vai classificar os médiuns em dois tipos. Então, ele diz assim, toda pessoa que sofre de alguma maneira a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. No Livro dos Médiuns, em vez de colocar as traduções, a maioria das traduções, é a pessoa que sente. Então, ele diz, sempre tem uma pessoa que sente, tem uma pessoa que não sente. Então, se não sente, não é médium. Né? Então, já começa daí. O ponto forte de muitos argumentos é esse. Então, vamos lá. Essa faculdade é inerente ao homem. Se é uma faculdade inerente ao homem, todo homem tem. Completa-se o pensamento. Por conseguinte, não é um privilégio exclusivo. Meu amigo, se não é privilégio e é uma faculdade humana, então todo mundo tem. Não tem como fugir disso. Isso aqui é só interpretação de texto. Exatamente. Não tem como fugir. Então, aliás, Paulo, aproveitar esse ensejo aí, para você esclarecer uma pergunta aqui que está dentro aí do que você estava falando, né? E também é uma dúvida de muitas pessoas e que advém de uma crença sem qualquer fundamento, que é justamente essa aqui do Dinaldo, que ele, obviamente, né, entendeu aí no movimento espírita. Kardec veio sem faculdade mediúnica alguma para que pudesse estudar o assunto de uma forma puramente racional e científica? Kardec veio sem faculdade mediúnica alguma para que pudesse estudar o assunto de uma forma... Ele já parte aí do pressuposto que Kardec não tinha faculdade mediúnica alguma. O que você diria a respeito disso? Aguarde e verá. Na frente, vamos falar... Não, eu não vou falar, eu vou provar para vocês, vocês vão me desculpar, eu vou provar para vocês que Kardec era médium. Tá? Embora ele tenha falado que não era médium. Mas que médico que não era? É esse que é o ponto. É o que vão ter na divisão aqui agora. Essa que é a confusão.
Então, vamos lá. Por essa razão, raros são os indivíduos nos quais não se encontram ainda que simples rudimentos de mediunidade. Pode dizer que todas ou quase todas as pessoas são médios. Então, quando põe todos ou quase todas, aí todo mundo... Então, se é quase todo, não é todo mundo. Mas e o que estava lá atrás? Essa faculdade inerente ao homem, porque o seguinte, não é privilégio exclusivo. Como é que fica? Então, tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Agora, vamos lá. Todavia, aí agora que vem. No uso corrente, essa qualificação, que qualificação? Médio. Não se aplica senão àqueles nas quais a faculdade mediúnica é nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, e o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Ele está falando de quê? Dos médios ostensivos. Então, você chama médio só aquilo que é médio ostensivo. O que não é médio ostensivo, você não chama de médio. É isso que virou a prática comum. Então, aquele que recebe pensamento por intuição dos espíritos é médio, a mediunidade de intuição está lá. Mas esse é médio ostensivo? Não. Ele não é médio ostensivo. Então, essa é a dificuldade, esse acabamento que se faz no meio. Então, é preciso notar, além disso, que essa faculdade não se revela em todas as pessoas da mesma maneira, da mesma forma, da mesma intensidade, por aí afora. Ok? Bom, só para mostrar que ele mantém mais ou menos esse mesmo pensamento, ele vai falar no livro dos médios praticamente a mesma coisa. Ó, médio é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência do espírito. Essa faculdade é inerente ao homem, repete, e por conseguinte não constitui um privilégio exclusivo. Acabou, cara. Se é isso, é todo mundo. É. Não tem como discutir. Né? Agora vamos lá. Aí, então, o que nós entendemos disso tudo? Então, ou seja, são duas situações que eu disse que é classificado em dois tipos de mediunidade. O primeiro, mediunidade no sentido amplo. Ou seja, todos nós somos médios. Mediunidade no sentido restrito. Apenas as pessoas nas quais essa faculdade se manifesta de forma ostensiva. É essa que é a confusão. Sim. Se você está falando, você não é médium, em qual sentido você está falando que eu não sou? Aí no sentido restrito, não sou mesmo. Aí no sentido amplo, eu sou. E nós vamos mostrar lá na frente por que nós somos também. Uhum. Né? Então, Kardec reafirma lá na Revista Espírita de 1959 o seguinte, ó, todo mundo dissemos é mais ou menos médio, mas convencionou-se dar este nome àqueles nos quais as manifestações são patentes e, por assim dizer, facultativas. É até evidente, todo mundo está vendo, pronto. Então, só fala que é médio aquilo, o resto não. Tá aí. Aí, para não falar que a gente está viajando na maionese sozinho, vamos trazer a Culano Pires, tá certo? Então, no livro Mediunidade, Vídeo de Comunicação, ele vai o seguinte. Kardec notou a generalização da mediunidade e os espíritos o socorreram, como se vê no Livro dos Médiuns, com uma especificação curiosa. Temos, assim, duas áreas de função mediúnica, designadas como mediunidade generalizada e mediunidade e mediunato. Ó, a ostensiva e a restrita aí, ó. Uhum. A primeira corresponde à mediunidade natural, que todos os seres humanos possuem. Todos os seres humanos possuem. E a segunda corresponde à mediunidade, a segunda seria o mediunato, né? Corresponde à mediunidade de compromisso, ou seja, de médios investidos espiritualmente de poderes mediúnicos, poderes que tem que ser, entre aspas, né? Poderes mediúnicos para finalidades específicas na encarnação. Vem com missão, para, sei lá. Ponto. Então, a forma que eu entendia a questão não está equivocada se eu basear-me em Culano Pires. Esse é o ponto, né? Bom, na outra obra dele, o Centro Espírita, Herculano vai tratar do tema novamente. Ele vai dizer assim, a mediunidade é uma faculdade natural da espécie humana. Ó, natural da espécie humana todo mundo tem, né? Como todas as demais faculdades. Que faculdade todas, ó, de ver, de ouvir, não sei o quê, entendeu? De falar, né? Toda criatura humana é naturalmente dotada de mediunidade. Redundante que está sendo, né? Kardec observou a existência da mediunidade generalizada
mas a mediunidade manifesta-se nas criaturas em diferentes graus de desenvolvimento. Fecha. Todos somos médiuns. Todos possuímos o que se chama de percepção extrasensorial, segundo a terminologia parapsicológica, ou seja, da parapsicologia. É natural que os que revelam graus mais intensos de mediunidade, prestando-se por isso a trabalhos mediúnicos, sejam especificamente designados como médium. Então, o que ele está falando? Quem trabalha na mediunidade, no ostensivo, se chama de médium, mas todos somos médios. Está aí, exatamente. Mantendo o que falou na vez anterior e está assim, bem coerente com o que Kardec falou, a minha percepção. Sem dúvida. Livro dos Médiuns, item 160. Quanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Ora, inerente à espécie humana. Bom, como que é a faculdade inerente à espécie humana? A faculdade de falar é inerente à espécie humana. Nós achamos mudos pela vida fora, e aí? E como a gente acha aqueles que falam igual tramela, né? Tá certo? Tá aí, ó. Então, ela não está no mesmo grau para todo mundo. Né? E uns, por uma situação ou outra, pode não ter. Mas porque um ou outro não tem, não quer dizer que ele, no potencial, não tem. Tem alguma dificuldade que não deixa ele manifestar aquela faculdade dele. Mas tem uma situação que nós vamos mostrar lá na frente que vai generalizar todos como médios. Não tem como fugir. Né? Bom, no artigo Escolha dos Médios, publicado na Revista Espírita de 1859, nós destacamos o seguinte: a mediunidade é uma faculdade múltiplice, quer dizer, que manifesta de várias maneiras, e que apresenta uma variedade infinita de nuances em seus meios e efeitos. Então, não é algo uniforme, já começa daí, não é algo uniforme, você não pode enquadrar ninguém como, né? Quem está apto para receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é, por isso mesmo, o médium. Presta atenção agora. Qualquer que seja o modo empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta, e essa que a grande maioria de nós temos, até a produção dos mais insólitos fenômenos. Então, o grande problema está aí. A maioria de nós, temos essa percepção, ou essa influência, sofremos uma influência oculta. Então, por isso a gente fala que não é médium. Todavia, em seu uso ordinário, essa palavra tem uma acepção mais restrita. Ele está falando a mesma coisa lá, ó. Então, porque da forma ostensiva, você fala que é médium. Não é, então você não fala. É exatamente o que foi falado. E se diz, geralmente, pessoas dotadas de um poder mediúnico muito grande, seja para produzir efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos, pela escrita ou pela palavra. Ele deixa muito claro. Né? Os dois tipos de mediunidade. Essa faculdade, como aliás já o dissemos, olha a repetição, não é um privilégio exclusivo. Meu amigo, se não é privilégio, todo mundo tem. Há 500 vezes que está falando isso. Né? Ela existe em estado latente, em diversos graus, numa multidão de indivíduos, não esperando senão uma ocasião para se desenvolver. O princípio está em nós, pelo próprio efeito de nossa organização. Está na natureza. Todos nós temos-lo em gênero. Bom. Livro dos Médiuns. Todo aquele que recebe pelo pensamento, tanto no seu estado normal como no estado de êxtase, né? Comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria de médiuns inspirados. E aí, meu amigo, agora julgou todo mundo dentro. Não sobrou ninguém. Quem não tem ideia estranha na cabeça toda hora? Né? Trata-se, como se vê, de uma verdade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí menos sensível, porque é ainda mais difícil de se distinguir no inspirado pensamento próprio daquele que é sugerido. Então, parece que assim, o inspirado e o intuitivo. O inspirado, ele fala em que o intuitivo escreve. É mais ou menos assim. Ou um ou outro, ou é o contrário. Mas a ideia é mais ou menos assim. O fundo é o mesmo. Ok?
A forma de coisa assim, ou ele fala ou escreve. Essa que vai diferenciar o inspirado do intuitivo. Tá? Eu acho que o inspirado é quem escreve. Que é o que Inspirado escreve. é que escreve. Eu acho que é isso mesmo. Tá? Ok? Então, e aqui, esse caso, né, da mediunidade, ou esses dois tipos de mediunidade, para ser mais específico, é difícil você saber se o cara é ou não, meu. Olha, Arthur, mesmo em reunião mediúnica, com médios aí já há muitos anos, às vezes, trabalhando, o cara ainda fica em dúvida se aquilo é dele ou não. Você imagina o cara que não trabalha com a mediunidade. O cara fica cheio de dúvidas. Será que é meu mesmo? Será que não é meu mesmo? Não. Tá cheio de gente assim. Eu já vi vários. Né? Aí no livro O Infinito e o Finito, Herculano Pires de novo. Mas o que é a mediunidade? Uma graça concedida a alguns, uma prova de santidade? Uma forma de desequilíbrio psíquico? Um mistério, como se costuma dizer? Nada disso. Então, nada disso mais importante para nós, que não é a graça para alguns, tá? A mediunidade é uma faculdade humana natural. Ora, se é faculdade humana natural, todo mundo tem. E ele conclui lá, assim, bem claro. Todos a possuem. Mas, como todas as faculdades humanas, elas se manifestam em graus diferentes nas criaturas. Os que a possuem em maior grau são os que geralmente chamamos de médiuns. Olha a mediunidade extensiva aqui, gente. Né? Não é dom sobrenatural, nem doença mental ou psíquica. É uma condição humana natural. Somos todos mais ou menos médios, mais ou menos médios por causa do grau. Aí vem Kardec, a Revista Espírita de 1859. Nossa alma, que não é, em definitivo, senão um espírito encarnado, não é menos espírito. Se está momentaneamente revestida de um envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, embora menos fáceis que no estado de liberdade, não estão interrompidas por isso de maneira absoluta. Ou seja, porque o fato de estar encarnado, você não perde contato com o mundo espiritual. Né? O pensamento, olha, nós ligamos para o espírito pelo quê? Pelo pensamento. Então, o pensamento é o laço que nos une aos espíritos. Uhum. E quem não capta pensamento dos espíritos? Quem na face da Terra não capta? Né? E por esse pensamento atraímos aqueles que simpatizamos com as nossas ideias e as nossas tendências. Isso é óbvio. Semelhante atrai semelhante. Influi os espíritos no nosso pensamento muito mais que imaginais. Aí, ó, fecha com isso aqui, todo mundo. Então, todo mundo capta o pensamento. Então, não tem jeito. Você falar que ninguém é médio. Não. Ninguém é médio, assim, a generalidade da população não é médio no sentido ostensivo. Beleza. É isso. Agora, no sentido restrito, meu amigo, sinto mesmo. Como é no caso de Kardec, né? Ele não se considerava um médium ostensivo. Exatamente. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco, pode ter certeza. Vai ficar muito clara a posição dele, o pensamento dele, e vamos mostrar, provar que uma situação que ocorreu com ele que joga a tese dele todo pro chão. Tá certo? A Revista Espírita de 1865 tem uma mensagem titulada Estudo sobre a Mediunidade, assinada por Jorge, e parece que esse espírito tinha uma certa elevação lá, né? Tem muitas mensagens de Jorge. Então ele diz o seguinte: a mediunidade é a faculdade inerente à natureza do homem. Não é nenhuma exceção, nenhum favor. Cara, está falando que já foi falado 500 vezes para trás. Vocês percebem, vocês dizem, Paulo, você está sendo repetitivo demais. É de propósito. Porque eu estou buscando várias fontes para lugar, para não pegar uma fonte só. O cara lá só pegou uma fala de Kardec e falou que todo mundo... Não, eu estou pegando vários lugares. É de propósito mesmo, é cirúrgico. Eu busquei de propósito. Uhum. O que eu quero é isso mesmo, é mostrar que está lá. Né? E como tal, não é nenhuma exceção, nem favor, ela faz parte do grande conjunto humano. Ó, conjunto humano todo mundo tem. E como tal, está sujeita às variações físicas e às desigualdades morais. Sofre dualismo
temível do instinto e da inteligência, possui seus gênios, sua multidão e seus monstros. Então, daí. Allan Kardec fez considerações positivas a um artigo publicado no jornal La Discussion de Bruxelas, da Bélgica. Então, ele vai comentar. Os médios são dotados de uma... Isso é o que saiu no jornal que ele falou só, legal. Então, ou seja, eu estou falando assim, Kardec concordou que saiu lá. Então, essa fala é do jornal, mas que Kardec concordou com ela, beleza? Só para não fazer confusão. Então, é do jornal, saiu no jornal. Os médios são dotados de uma faculdade natural que os torna próprios para servir de intermediários aos espíritos e produzirem com eles, ou seja, os espíritos, os fenômenos que passam por milagres. Mas a faculdade medianímica não é privilégio exclusivo de certos indivíduos. Ela é inerente à espécie humana, embora cada um a possua em graus diferentes sob diferentes formas. Caraca, já cansei de ouvir isso. O livro que é Espiritismo. Aí Kardec respondendo com um suposto cético, né? Porque os diálogos parece que foi tudo criado da mente dele, né? Para efeito didático, né? Então ele diz lá, além disso, os médios são muito mais numerosos e raríssimo, a expressão que ele usou, quando não sejamos. Não se encontrar algum em qualquer dos membros de nossa família. Quando nós não somos, até na nossa família tem gente. Olha isso aí. Ou nas pessoas que nos cercam. Caraca, então nós estamos no meio de médio. O sexo, a idade, o temperamento são indiferentes. Eles aparecem entre os homens e mulheres, entre crianças, velhos, doentes e pessoas sadias. Não distingue todo mundo. É todo mundo igual. Ponto. Isso é também interessante, né? Esse igualar para todo mundo, né? Aí vem a Revista Espírita 59 de novo. Você vê que a Revista Espírita 58 e 59 tem muita coisa, né? Essas considerações nos conduzem naturalmente à questão dos médios. Esses últimos, então, como todo mundo, submetidos à influência oculta dos espíritos bons ou maus. Então, os médios estão, né, mais do que todo mundo, sob a influência do oculto dos espíritos. Então, quer dizer que todo mundo também está. Eles são mais que os outros, mas eles também estão, né? Eles os atraem ou repelem segundo a simpatia do seu espírito pessoal, e os espíritos maus se aproveitam de todo defeito, como de uma falta de couraça, para se introduzirem junto deles e se imiscuírem, intrometerem na vida da pessoa, com o seu desconhecimento em todos os atos de sua vida particular. Caraca, tá tudo aqui, né? A gente sempre fala, né, o Paulo, a base da doutrina são as obras de Kardec. Então, se aí está tão claramente exposto, não tem por que a gente, eu ouvi de um palestrante X ou Y, por mais respeitável que seja, que não é. Infelizmente, né, a conclusão que nós chegamos é que essas pessoas estão equivocadas e que precisam, inclusive, voltar às bases ali. Não tem um pensamento de Kardec que fala mais ou menos assim, os termos exatos eu não vou lembrar. Assim, de uma mesma situação, a gente tira conclusões diferentes. É mais ou menos isso. Então, a pessoa pega o texto e lê e fala assim, não, então não tem. A gente pega e lê e não tem. Entendeu? Agora, se você tem uma ideia pré-concebida, meu amigo, você vai enxergar o que sua ideia pré-concebida tem. Não tem jeito. Então, esse é um dos outros grandes problemas. Aí vem aquela questão dos lugares circunscritos na questão das colônias. Os caras não querem chegar, que Kardec está falando de céu e inferno, como lugar circunscrito, estão jogando para as colônias, por questão do mesmo. E não tira as pessoas desse pensamento. Não tem jeito. É a interpretação pura. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para proteger? Sim, o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Preste atenção agora. O que se deve entender por anjo de guarda? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Uma ordem elevada, gente, pelo amor de Deus. Vai pensar que é espírito lá superior, não. É ordem elevada em relação a nós, pelo amor de Deus, tá?
Eu sou aluno e ele é professor. Não vai pensar que é espírito puro, não, que não é, não. Tá? E a gente faz a confusão danada. Bom, então vamos lá. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Peraí, Arthur, peraí. Como é que o espírito protetor vai nos ajudar com conselho se não comunica comigo? Não teria como, né? Se só alguns fossem médiums, só esses poderiam ter o auxílio do espírito protetor. Ou então tinha que correr atrás do médico. O que meu anjo da guarda está falando para mim? Entendeu? Então são sutilezas que você vai pegando, que você vai vendo que não tem como, cara. É o tal do médio, né, restrito, aliás, sentido amplo, que todo mundo é. Agora vamos lá, vamos continuar. Essa do anjo da guarda vai dar mais coisa interessante aqui. Espírito Santo Luís e Santo Agostinho confirma a existência do anjo da guarda. Então, ó, cada anjo de guarda tem o seu protegido pelo qual vela, como o pai vela pelo filho. São essas comunicações. Peraí, essas comunicações, como assim? Então ele está falando que nós temos comunicações com o anjo da guarda? Ué, se nós temos comunicações com os anjos da guarda, nós somos médicos. Mas o que eles vão falar aqui? Ó? São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar, ou, no caso, o anjo da guarda, que fazem sejam médios todos os homens. Tá aí, meu amigo. Eu brinco, Arthur, às vezes a gente faz palestra sobre isso. Ó, você quer saber de uma coisa? Na pior das hipóteses, eu sou médio de um espírito só, mas que eu sou. Agora, vamos considerar que no mundo espiritual, nós temos, sei lá, nosso avô que desencarnou, nossa avó, um filho, um pai, uma mãe, sei lá, que gostava da gente. Será que do mundo espiritual eles vão nos largar? Sabe? Fica lá na Terra, fala, vou vazar, e não vai querer vir nos ajudar? Ou, mas como é que eles vão nos ajudar se ele não pode comunicar com a gente? Então, tem alguma coisa que não está batendo. Tá? É o rigor da letra, né? Esse que é o problema, o rigor da letra que não está batendo. Porque na qualificação, para mim, Paulo, está muito claro. Não sei como está ficando para vocês. Mas para mim está muito claro. Aí, então, continua. Médios ignorados hoje, porque se comunica com o anjo da guarda, mas que se manifestará mais tarde. Então, essa virginidade sua com o anjo da guarda pode, uma hora, escancarar e outros se espíritos comunicar também. Esse é o caminho, vamos dizer assim, entre aspas, que pode levar a uma mediunidade mais ostensiva lá na frente. Uhum. Mas que né? E continua. E se espalhará pelo qual oceano sem limite para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Então, eles estavam prevendo que futuramente a mediunidade ia ser generalizada, muito média, tal, ia, né, abafar os incrédulos, por aí fora. Mas ainda, infelizmente, não conseguimos chegar nisso ainda não. Essa previsão aí, infelizmente, não se cumpriu, não. Vamos lá. Então, aí vem uma dissertação lá no capítulo 31, a mensagem número 10, assinado por Channing. Todos os homens são médios. Todos têm um espírito que os dirige para o bem. Quem é o espírito que dirige para o bem? Quem? O anjo da guarda. Quando eles sabem escutar, porque se você souber escutar, você comunica com ele. Se você não souber, você não comunica, né? Quer alguns se comuniquem diretamente com eles, graças a uma mediunidade especial, quer outros só o escuta pela voz interna do coração e da mente. Caraca, tá aí, meu. Bem claro, né? Todos os homens são médios. Não tem como você dar uma segunda interpretação a uma frase tão objetiva. Aí, realmente, né, é de uma teimosia um tanto assim... Você está vendo, Arthur, e vocês que estão aqui, vocês estão vendo que várias vezes estão falando a mesma coisa. Isso está até chato, está repetição da mesma coisa, mas é preciso, porque tem que ficar claro. Tem que ficar claro. Né? Infelizmente, Paulo, há pessoas que se pretendem acima, né, até do próprio trabalho de Kardec, e começam com teorias realmente que não se sustentam à luz do espiritismo. Podem ser teorias pessoais, mas não são
teorias embasadas no ensinamento espírita, né? É isso aí. Aí continua. Isso pouco importa. Você se está ouvindo, se outro está falando, pouco importa. Sempre será uma voz que responde a vossa alma, dizendo-vos boas palavras. E pouco importa em relação do coração e da mente, tá? Desculpa. Em relação ao se vem através do coração. Isso pouco importa, né? Será sempre uma voz. Que voz? O seu anjo da guarda, que responde a sua alma, o seu apelo. Me ajuda aqui. Vamos aqui. Ouvi, pois, essa voz interior. Ué, se eu não sou médico, como é que eu vou ouvir? Né? Esse bom gênio que vos fala, vos fala sem cessar. Ele fica buzinando no meu ouvido o dia inteiro, cara. Né? E chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda. Opa, se você ficar prestando atenção, ele está falando, você vai até ouvir, cara. Não é aquela impressão sutil. Você vai ouvi-lo. Então, está abrindo a mediunidade mais acurada aqui, que é a audiência. A voz íntima que fala o coração é a dos espíritos bons. E é desse ponto de vista que todos os homens são médios. 500 mil vezes que está falando. Livro dos Médios, se não me falha a memória. Recebemos a inspiração dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Recebemos quem? Só os médios? Os ditos médios? Ou todo mundo? Aplica-se a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Nesse sentido, pode-se dizer que todos são médios. Pois não há quem não tenha os seus espíritos protetores e familiares. É o nosso anjo da guarda, é os nossos parentes desencarnados, que tudo fazem para transmitir bons pensamentos aos seus protegidos. Se todos estivessem compenetrados dessa verdade, com mais frequência se recorreria à inspiração do anjo guardião, nos momentos em que não se sabe o que dizer ou fazer. Que se invoque o Espírito Protetor com fervor e confiança nos casos de necessidade, e mais assiduamente se admirará das ideias que surgirão como por encanto. Ou seja, está em dificuldade? Pede o seu espírito, o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor para te ajudar. Ele vai te inspirar. E você vai começar a perceber isso, que ele está falando com você. Olha, se eu tenho um espírito falando comigo, e como é que ele vai falar comigo se eu não sou um médium? Um médium, né, que percebe o pensamento dos espíritos, se comunica com os espíritos, então está aí. No comentário titulado Mediunidade e a Inspiração, Allan Kardec analisa uma mensagem de Halev, não sei se pronuncia assim, tá? É um espírito, né? Então, lá, Kardec, né? Sob suas formas variadas ao infinito, a mediunidade abrange a humanidade inteira. Epa, abrange a humanidade inteira? Como uma rede da qual nada pode escapar, ou ninguém pode escapar. Foi melhor? Todos estão diariamente em contato, quer o saiba ou não, quer queira ou com isso se revolte, com inteligências livres. Então, nós estamos em contato com inteligências livres. Quer gostemos ou não, quer acreditemos ou não, estão lá. Não há um homem que possa dizer, eu não sou, eu não fui, ou não serei médico. Sobre a forma intuitiva, esse que é o problema. A forma intuitiva, todos nós temos. Esse que é o ponto. Modo de comunicação ao qual o vulgo dá o nome de voz da consciência. Cada um está em relação com várias influências espirituais que aconselham num sentido ou no outro, ou seja, para o bem ou para o mal. E, frequentemente, simultaneamente, e infelizmente está assim, os dois mentes lá estão nas palavras lá. Ora, o bem puro, absoluto, ora, os acomodamentos com o interesse, ora, o mal em toda a sua nudez. Então, nos diferencia para qualquer lado. O bem para o mal, para ficar no meio termo, entendeu? O homem evoca essas vozes. Elas respondem ao seu chamado. E ele escolhe, mas escolhe entre essas diferentes inspirações o seu próprio sentimento. Então, você que escolhe o que vai fazer.
o bem, o mal, fica no meio, calado, parado. Está ali. Nas obras da série André Luiz, nós temos Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médios, dentro do campo mental que nos é próprio. Associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitiva ou torturada. Nos domínios da mediunidade ainda. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres humanos. Como a faculdade de respirar. Aí, ó, você vê. E cada criatura assimila as forças superiores e inferiores com as quais sintoniza. Mediunidade, no entanto, a evolução em dois mundos, missionário da luz. A mediunidade, no entanto, é a faculdade inerente à própria vida. E como todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum. Ó, seu dom da visão, todo mundo tem. Olha você vê como que eles estão trabalhando. Peculiar a todas as criaturas, cara. Não tem jeito. Responsável por tantas glórias e tantos infortúnios na Terra. A mediunidade não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Nos mecanismos de mediunidade. André Luiz ainda nos dá uma informação pela qual fica fácil entender a possibilidade de todos nós sermos influenciados uns pelos outros. Não estou falando nem desencarnado agora, não. É encarnado para encarnado. Quer sejamos encarnados ou não. Olha lá. Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas, que se lhe afine com as inclinações de desejos, atitudes e obras, no que mesmo inelutável do pensamento. Então, vamos dizer assim, para a gente entender. O pensamento emite vibrações. Essas vibrações são captadas pelas outras pessoas. E esse pensamento pode ter origem de nós encarnados ou dos desencarnados. Então, no meio dessa onda de vibrações de pensamento, e vão captando uma ou outra, e vão que vão. É isso que está falando. E como foi dito ali, bem claramente, né, Paulo, a mediunidade não é nenhum sinônimo de elevação espiritual. Eles deixaram bem claro ali. Que todos somos médios. Cada um vai sintonizar com aquilo, né, que melhor, com o seu pensamento, com as suas tendências. Né? Então, está bem claro ali, confirmando o que nós encontramos nas obras fundamentais. Kardec. Tendo em vista o uso do livro dos médicos, com a tradução de Herculano Pires, tem que acertar isso aí, no mais. É interessante colocarmos a seguinte fala dele, constante de uma nota de rodapé. A mediunidade é faculdade humana como qualquer outra. Ninguém pode alegar que não a possui. Opa, que é isso? Eu vou começar a pular as coisas aqui, tá, Arthur? Porque senão... Não, tranquilo. Eu tentar pegar só o principal do texto aí, porque... Vamos ver. Estamos dentro do nosso tempo aí, do tempo que você... Que nós já estamos com quase 1 hora, cara. Não, mas tem 20... Vamos lá. Seriam os médios ostensivos pessoas especiais? Arthur? Eu sou médio, fica todo... Encheu o peito. Você não é, cara, Na carteirada, né? Eu tô com os homens lá em cima, você não tá? Que isso, meu? Olha lá. Emmanuel. Os médios, em sua generalidade, não são missionários na seção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contraíram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Aqui funciona aquela lei.
A caridade e o amor cobrem multidão de pecados. Sim. Então, quando o médium usa a faculdade a favor das criaturas, para elevar as criaturas, para ajudar as criaturas, ele está se livrando dos compromissos do passado dele. Essa que é a ideia. Né? Uhum. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais. Está lá no alto da sociedade, né, que é a situação, né? Pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor de grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Volta para se sacrificar em favor de grande número de almas. Olha lá. São almas arrependidas que procuraram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com os sacrifícios, né? O médico vai ter que passar, né? Tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Deve-se buscar desenvolvê-la? Allan Kardec falando especificamente a respeito da vidência, então é algo que fala para a vidência que eu vou tentar, ok? Abrir. Uhum. Respondeu uma pergunta bem semelhante, leiamos. Essa faculdade, então, está falando da evidência, né, para ficar bem claro, pode se desenvolver pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades, mas é daquelas cujo desenvolvimento natural é melhor do que o provocado, quando corremos o risco de sobreexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não pertence às condições normais do homem. Então, aqui é a minha opinião minha. Eu acho que todas elas devem se vir de forma natural. Qualquer que você fique inventando, você vai sobreexcitar a imaginação. Você vai achar tudo que você fala, é os espíritos que estão falando por você. Tudo que você esquece são os espíritos. Então, tudo é problema para nós. Então, é melhor deixar vir. Sim. Pela própria lei da natureza. Mas aí nós vamos trazer a opinião de Bezerra de Menezes, que está no livro Recordação da Mediunidade, de Ivone Pereira. Os ensinamentos contidos nos códigos espíritas, a advertência dos elevados espíritos que os organizaram e a prática do espiritismo demonstraram que nenhum indivíduo deverá provocar, forçando o desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas. Então, aqui ele abrangeu todas. E é esse pensamento que eu acho que está correto. Sim. De maneira espontânea. Espontâneo. Porque tal princípio será contraproducente, ocasionando novos fenômenos psíquicos e não propriamente espíritos, tais como a autossugestão ou a sugestão exercida por pessoas presentes no recinto das experimentações. A mediunidade deverá ser espontânea por excelência, a fim de frutecer-se, dar frutos, né? Com segurança e brilhantismo, e ponto. É vir naturalmente. Né? Eu acho que fica... Agora, eu vou questionar aqui. Tal insofridez redundará inapelavelmente, repetimos, em fenômeno de autossugestão ou chamado animismo ou personismo, isto é, a mente do próprio médium criando aquilo que se faz passar por comunicação de espírito desencarnado. Ele inventa aquele negócio da mente dele. Então... E tem gente que força, né, com a ingestão de bebidas alucinógenas, e aí vem com aquela teoria que aquilo vai abrir a mediunidade dela. Tem umas coisas perigosas por aí, fora do movimento espírita, que né, a gente tem que ficar atento aí. Agora chegou a hora, Arthur. Agora chegou a hora. Kardec, um bom exemplo de um médium sem o saber. Relembrando. Quem está apto para receber totalmente as comunicações dos espíritos, e por isso mesmo médium, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Bom, dito isso, Revista Espírita, Kardec fala o seguinte: ele está fazendo um discurso aos espíritos de Bordeaux e está escrevendo um texto desse discurso de Kardec. Nos trabalhos que fiz por alcançar o objetivo que me propus, sem dúvida fui ajudado pelos espíritos. Assim como eles me disseram várias vezes, mas sem nenhum sinal exterior de mediunidade. Presta atenção, sem nenhum sinal exterior. Então, qual a mediunidade que não tinha? A ostensiva.
Então, ele completa lá. Não sou, pois, médio no sentido vulgar da palavra. Qual o sentido vulgar da palavra? Médio sensível, não é? Sim. Bom. Nesse sentido, ele não é. E hoje compreendo que é feliz para mim que assim o seja. Mas vamos lá. Algum tempo depois, Kardec confirma tudo isso. Então, assim, ó, sem ter nenhuma das qualidades exterior da mediunidade efetiva. Olha lá, sempre não contestamos que em sermos assistidos em nosso trabalho pelos Espíritos. Porque temos deles provas muito evidentes para disso duvidar. O que devemos, sem dúvida, à nossa boa vontade e o que é dado a cada um de merecer. Além das ideias que reconhecemos nos serem sugeridas, opa, que já entregou. Se ele está falando que tem ideia que foi sugerida, já está falando que teve influência de espírito. Aqui ele já entregou. É notável que os assuntos de estudo e observação, em uma palavra, tudo o que pode ser útil à realização da obra. Então, ele teve intuição, teve as ideias, captou e tal. Era médio sensível? Não, mas intuitivo. E vamos ver. Então, teve um espírito chamado Pierre Le Flamand, está publicado esse diálogo com ele na revista Espírito de 1859, do mês de maio. Vamos pegar uns trechos, umas questões, tá? Fizeram pergunta ao espírito. Então, para falar para ele assim, ó, voltemos ao senhor Allan Kardec, ok? Aí ele diz assim, ó, fui à sua casa anteontem à noite. Estava ocupado escrevendo em seu escritório. Trabalhava numa nova obra que prepara. Ele nos melhora bem. Uai, peraí, melhora bem? Como assim? Como eles nos melhora bem? Olha a sutileza aí. Né? Mas vai ter mais. Estava só? Só, sim. Quer dizer, que não havia ninguém com ele. Mas havia ao redor dele uma vintena, ou seja, uns 20 de espíritos que murmuravam acima de sua cabeça. Olha o que aconteceu. Eles os ouviam, quer dizer, o murmúrio, ouviam, se bem que olhasse para todos os lados para ver de onde vinha esse ruído. Para ver se não eram milhares de moscas. Depois, abriu a janela para ver se não for o vento ou a chuva. Aí, Kardec, o fato era perfeitamente exato. Ou seja, aconteceu igual a gente está falando aqui. Agora, o pulo do gato. Esses espíritos pareciam se interessar pelo que ele escrevia. Eu o creio muito. Sobretudo, presta atenção, havia 2 ou 3 que eles sopravam o que ele escrevia. Sopravam o que ele escrevia. E que tinha um ar de se aconselhar com o outro. Então, 2 ou 3 espíritos aconselhavam com o outro, sopravam para Kardec. E ele escrevia. Agora, presta atenção. Ele acreditava ingenuamente que as ideias eram dele. E com isso parecia contente. Ficou claro ou não? Claro. Ele topava e captava e escrevia e ainda achava que era dele. Uhum. Cara, tá muito claro. Como que Kardec não era melhor? Sensível não, mas tá aí. A intuição. Né? Mas qual tipo de mediunidade que Allan Kardec possuía? A de inspiração ou de intuição? De O Livro dos Médiuns, tomemos essa definição que irá nos ajudar a entender. Médiuns intuitivos, aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, tá vendo? É só pensamento. E cuja mão é conduzida voluntariamente. Então, ou seja, intuitivo, ele capta o pensamento e escreve. É o que você falou lá atrás, né? Você falou. Difere dos médiuns inspirados, em que esses últimos não precisam escrever. Então, o inspirado, o que é que? Ele só fala. O intuitivo, ele capta e escreve. Olha, você vê, é sutil, mas a fonte, como eu disse lá atrás, é a mesma coisa. Ele capta o pensamento dos espíritos. Né? Mas é muito mais sutil do que a psicofonia e a psicografia. Tá? É muito sutil. O outro é evidente, ele sabe que é. Aqui não sabe. Ele acha até que é dele. Não viu lá que Kardec estava escrevendo? Acha, fica todo assim, orgulhoso. Como eu escrevo bem. Cara, né? Vai que vai. Não sabe que os espíritos estão soprando. Né? Os últimos não precisam escrever. Ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido. Exatamente o que aconteceu com Kardec. Né? Então, lá, entendemos, aí a minha conclusão, que Kardec era médium intuitivo. Uma vez que ele escrevia o que os espíritos lhe sopravam
E como médio de inspiração, somos todos nós. Não há ninguém que não sofra influência dos espíritos. Ninguém. Ok? Aqui está a lista da nossa bibliografia, que nós trabalhamos para montar esse estudo. As imagens que a gente trabalha, a gente sempre coloca também a fonte. Eu acho que... E aqui é onde está registrada a minha pesquisa em relação ao título, né? Então, pode entrar no meu site paulosnetos.net, ok? paulosnetos.net. Aí vai abrir uma página, na página tem várias categorias. Tem uma categoria chamada e-books, né? Aí você clica, aí vai aparecer uma lista de... Depois você põe ordem alfabética, você vai procurando, você acha lá, ou manda pesquisar. Aí aparece lá, você clica, abre, vai abrir uma outra página, você abre, vai abrir o texto para você, ou você baixa, do jeito que você quiser. Está lá disponível para quem quiser, e é de graça mesmo, né? E não cobra nada de ninguém, tá? Então, é isso que a gente ia passar para vocês hoje em relação a esse tema polêmico. É isso aí. Bem, vamos aí algumas comentários e perguntas, né? Vamos dar uma selecionada aqui, porque realmente foram muitas. Vou aqui pela ordem, né? O Dinaldo começou perguntando o seguinte: a acessibilidade seria mediunidade? Perceber as vibrações espirituais, mas não estabelecer qualquer comunicação, seria sensibilidade ou mediunidade? O Dinaldo, tem um certo ponto lá no livro dos médios que Kardec vai tratar dos médios sensíveis. É um tipo de mediunidade, sim. Tá? Essa tipo assim, eu estou sentindo que tem um espírito aqui perto de mim, ou perto do ambiente, ou no ambiente. Isso é mediunidade, sim. É a questão do grau, tá? Isso vai variar o grau. Se o grau for maior, você pode até identificar o espírito. Mas essas impressões, muitas vezes, você é capaz de falar assim: o espírito que está aqui é um espírito bom ou um espírito mau. Porque as vibrações que esse espírito emite pode lhe causar um bem-estar ou um mal-estar. E, em razão disso, você identifica. Então, a sensibilidade, sim, é o médio sensitivo. E Kardec, se não me falha a memória, ele fala que todos os médios são médios sensitivos. Ele abrange isso para todo mundo também. Mas tem os mais específicos, só sente, não fala, não dá comunicação, mas sente a presença. Perfeito. A Fernanda Linhares fez aqui um comentário. Se a mediunidade é inerente ao ser humano, por que pensar o contrário, certo? Vale ressaltar a pergunta do Livro dos Espíritos, se eles nos dirigem. Responderam que muito mais que possamos imaginar. Pois é, Fernanda, é que eu sempre coloquei, é o que eu sempre coloco, melhor dizendo. É questão de interpretação. A pessoa não quer, então não vai ver o que ela não quer. Né? Para mim é muito claro, muito objetivo. Então, foi o que eu tentei passar para vocês. Fui repetitivo, como eu disse, de propósito. Porque para mostrar que não é só um lugar que fala da coisa. São vários lugares. Né? Então, fica muito claro. Qualquer pessoa sensata que pegar a codificação para levantar o tema, vai chegar à mesmíssima conclusão que nós chegamos. Porque está lá. Eu não inventei nada. Isso aí. E essa confusão né, deriva muito da falta de compreensão do que você falou no início, né? Quem chegou depois não pegou, que é a diferença, né, da acepção que se tem de mediunidade. É a mediunidade ostensiva e aquela que a pessoa não se dá conta, né? Se dá por meios mais sutis, né? A gente pode perceber isso, vamos ver, mas você que vai responder, com o Canindé Espírita dizendo o seguinte: Kardec afirma aos espíritos de Bordeaux que não tinha mediunidade nenhuma, e ele explica o porquê. E eu expliquei o porquê que ele é. Exatamente. Então, o que ele diz? Ele falou para os espíritos lá que não tinha a mediunidade ostensiva, e não tinha mesmo. Né? Porque a mediunidade ostensiva é aquela evidente, que todo mundo está vendo que o médico está recebendo um espírito, está comunicando. Tá? Agora, a sutil que ele tinha, ou a oculta, vamos dizer assim, que é intuitiva, não se vê. O espírito falou lá, ficou muito claro. 2 ou 3 espíritos sopraram para ele, ele escrevia achando que era dele. Ora, se soprava e ele escrevia achando que era dele, é quem captou o pensamento dos espíritos. Ora, se captou o pensamento dos espíritos, isso é médium ou não é?
Sem dúvida. Né? E muita gente acha que a mediunidade só é a ostensiva, não leva em consideração esses outros tipos, como você falou, mais sutis de manifestação mediúnica, né? De sensibilidade mediúnica, enfim, né? O Dinal também faz outra pergunta aqui, não sei se vai fugir muito. Há casos que aparentemente certos animais conseguem esporadicamente perceber algo do mundo espiritual. Isso pode ser considerado mediunidade? Dinal, esse que é o problema. A mediunidade é uma faculdade humana. Tá? Se os animais têm isso, não por uma faculdade, tá? Como relacionado à mediunidade, explicar o porquê, como. Não, mas mediunidade não é. Mas realmente, inclusive, tem. Não sei se no livro dos médicos fala mediunidade dos animais, qualquer coisa assim, questiona isso, fala que não tem como. Por exemplo, um espírito captar o pensamento de um ser humano, não. Mas na revista espírita, tem um relato da manifestação de um jovem através da cesta divina. Uhum. E esse jovem, se não me falha a memória, ele tinha um cão. E toda vez que havia manifestação dele pela cesta, o cão subia na mesa e ficava cheirando a cesta e banando o rabo. Então, ele sentia a presença. Porque não sabemos, talvez por vibrações, sei lá, né? Porque os cães, por exemplo, ouvem certas tonalidades de som, né, que nós não ouvimos. Então, pode ter uma percepção deles mesmo nesse sentido e que não seja propriamente uma mediunidade, entende? Mais anímico, né? A alma animal. E os espíritos ainda tem outra coisa. Os espíritos podem se fazer aparecer aos animais. Eles vão ver. E vão ver não porque é evidente, porque o espírito condensou, vamos dizer assim. O perispírito de tal forma que ele viu. Certo? Mas por aí. Isso aí. O Saúde Sem Dogma parece não ter, enfim, né, concordado muito ao longo do estudo. Médium não é sofrer a influência dos espíritos, é quem sente essa influência. Vocês estão confundindo. Na introdução ao Livro dos Médiuns, Kardec deixa claro isso. O Saúde Sem Dogma. Semana que vem nós vamos falar exatamente desse tema. Sim. É o tema que nós vamos falar na semana que vem. Mas eu acredito que o que foi falado aqui agora, né, que nós temos de falar, dentro do que nós dissemos, das obras da codificação, o seu pensamento está equivocado. E eu estou falando com tranquilidade, porque não é só seu, não, tá? Porque vários outros amigos e gente estudiosa que tem esse pensamento de você, tá? Não é querendo depreciar a forma que você está falando, não. Eu estou falando porque é comum mesmo, tá? Eu tenho amigo mesmo que fala assim, tá? Não tem problema. Mas nós vamos trabalhar exatamente essa questão do sente, tá? Porque se falou lá várias vezes, é faculdade humana, todo mundo tem, fim de papo. Se falou que não é exclusivo, então é de todo mundo, fim de papo. Então não tem que discutir isso. Tá? É a questão da interpretação. Né? Se tem que sente, tem os que não sente. Aí vem aquela história. Tem os que sente. Quem sente? O médium sensível. Quem não sente? Os médicos não são intensivos. Pergunta 459. Os espíritos influenciam na vida? Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Não falou que é só os médicos. Então dirige todo mundo, então todo mundo é médico. Fim de papo. É por aí. Eu não vejo de outra forma. Eu não consigo ver de outra forma. Desculpa, mas... Concordo plenamente. Né? Isso aí. O que você colocou aqui já deixa bem claro. Jamais haveria uma contradição, né? Quantas vezes o Paulo colocou, né, que todos somos médiuns? Isso foi repetido aí, né, várias vezes em diferentes passagens. Se não fosse isso, haveria uma contradição grosseira, algo que a gente jamais esperaria, jamais encontrou no codificador, né? Bem, deixa eu ver aqui mais algumas coisas, para não ficar muito extenso, né? Já o Canindé Espírita já vem aqui com uma questão. Eu fico com Kardec. Se ele fosse intuitivo, ele teria dito. Podemos fazer nada, Canindé. Podemos fazer nada. O que eu pude fazer, eu fiz. Sim. Trazer pesquisa séria e te aponta uma direção. Agora, eu não posso forçar ninguém a aceitar igual eu aceitei. Isso eu falei do princípio. Tá? Agora, para mim, é claro, acredito eu pelos comentários, ficou claro para muita gente, então... sim, isso a maioria compreendeu.
A maioria compreendeu, sim. E até foi falado ali, eu acho que a gente pode até encerrar com essa questão, em relação a Jesus, né? Se ele seria, em algum momento aqui alguém falou isso, né? Se ele seria médium ou não, e aí alguém aqui disse que na Gênesis consta que Jesus não era médium. O que você teria a dizer sobre isso? Parece-me que aí eu vou buscar na memória, pode ser que estou enganado. Sim. Em um certo momento, Kardec disse o seguinte: se a gente pudesse falar que Jesus era médio, ele era médio de Deus. Isso aí. Sim. Tá? Por quê? Porque o nível evolutivo de Jesus é tão alto que ele, por exemplo, nós não conseguimos acessar o pensamento dele, ele acessa o nosso. Tá? Pela nossa vibração, nós não conseguimos acessar. Tá? Agora, pela vibração dele, pela elevada posição que ele ocupa na escala espírita do espírito puro, ele tem um contato direto com Deus. Ele consegue, vamos dizer assim, captar o pensamento de Deus e trazer para a Terra, ou cumprir o que Deus está querendo. Por aí. Foi nessa questão. Foi nessa questão aqui. Outra coisa, Bozano, Delane e Aksakov diferenciaram muito bem entre fenômeno mediúnico e fenômeno anímico. Só que o Paulo em nenhum momento confundiu uma coisa com outra. Né? Todos nós aqui sabemos bem da diferença entre mediunidade e a questão anímica. Né? Aí ele continua dizendo, Jesus, por exemplo, não era médium segundo Kardec. Isso é tão claro na Gênesis. Médium de Deus, como você bem disse, né? Inclusive alguns outros participantes lembraram, mesmo porque Jesus não precisava da cooperação de nenhum outro espírito, né? A não ser, né, de Deus. Que mais, aí falou que o Kardec falou que o espírito mais puro que pisou na Terra, então vai ser médio de quem? Pois é. A Sheila, inclusive, até pergunta, né? Jesus não era médium de Deus? É justamente... É o que Kardec sugere. Se for considerar médium, se for quer considerar Jesus como médium, só se for médium de Deus. É mais ou menos isso que ele fala. Não tenho muita certeza não, mas acho que é isso aí. Sim, para terminar, o Vladimir Cabral coopera aqui, dizendo não tem como Jesus não ser médium, fora o que ele fez no Tabor. Só dele ser o intermediário entre o mundo espiritual e o corpóreo já afasta isso que você disse, né? Respondendo ao nosso amigo lá. Bem, pessoal, vimos, né, que é um assunto bastante quente e vai ter, justamente por conta disso, dessa polêmica toda, desses lapsos, dessas interpretações um tanto cruzadas aí, é que o Paulo, na semana que vem, vai nos trazer uma complementação, né, uma continuação do estudo de hoje. Quer adiantar alguma coisa, Paulo? O título da live da próxima semana é assim: médios são somente os que sentem a influência dos espíritos? Esse é o título. Perfeito, né? Então, vemos aí que o estudo vai prosseguir, é realmente bastante ampla essa questão, e o Paulo, então, e eu estaremos aguardando vocês aqui na próxima semana, né? Nesse mesmo horário, quarta-feira, às 20h, para mais um Polêmica Espírita. Então, uma boa noite a todos e nos vemos quarta-feira que vem, pessoal. Até lá. Boa noite, um forte abraço a todos. Isso aí.